Gente, estamos começando mais um Cultura 21. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Cultura 21. Eu quero já nesse início te convidar a compartilhar essa transmissão para que mais pessoas nessa noite tenham acesso àquilo que nós iremos derramar aqui nesse podcast. Lembra que eu e você somos embaixadores da cultura de louvor e adoração. E como que nós espalhamos essa cultura também é compartilhando essa transmissão. Nós somos responsáveis por trazer de fato o avivamento sobre este século, sobre esta nação, transformando a nossa cultura. Transformando uma cultura que muitas vezes está contrária ao caminho de Deus em uma cultura de louvor e adoração. Então, como que você faz isso? Uma dessas formas é também compartilhando esse podcast. Quero dar também as boas-vindas para você que está me escutando no Spotify. Não sei se você está escutando de dia, de noite, à tarde, mas que você possa realmente aproveitar tudo aquilo que nós hoje aqui vamos falar. Não esquece, não apenas assiste, participa de forma ativa nos nossos comentários, porque é como que se você estivesse aqui ao meu lado. Você não está simplesmente assistindo a algo, você não é simplesmente alguém que assiste, um telespectador. Não, você é alguém que está construindo uma cultura, construindo um reino junto comigo. Então, participa de forma ativa nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades daquilo que nós estamos preparando para trazer Deus, para fazer com que o Emanuel seja de fato um Deus conosco, um Deus bem pertinho de você. Tá certo? Então vamos dar início a nosso bate-papo. Não esquece, compartilha essa transmissão e participa de forma ativa nos comentários. Eu quero dar boa noite à nossa convidada hoje, a Ana Maiká. Seja bem-vinda e vamos aqui, é um papo bem descontraído, né? A gente não tem roteiro, não tem nada, é um papo bem descontraído. Sinta-se em casa, aqui de fato é a sua casa, sinta-se em casa. Te apresenta um pouco para o pessoal que talvez não te conheça, quem é Ana Maiká, é filha de quem, veio da onde, se apresenta um pouco. Deixa eu ver o que mais tem sobre mim. A gente vai conversando, vai. Quando que não sei, a Maiká, ela vem já de uma casa, vamos dizer assim, um berço católico, cristão, ou não? Ou quando que ela teve esse encontro, enfim, onde que começa a tua vida ali de caminhada com Jesus? Então, a minha mãe, ela sempre brinca que eu tinha 5 dias de vida e eu já estava dentro da igreja. Então, é a coisa mais normal do mundo hoje, eu morar dentro da igreja por conta disso. Mas eu sempre fui católica, minha família sempre foi católica, de berço católico. Toda a minha família, né? Avós, tios e tudo. Mas isso foi mais ou menos até uns 7 anos de idade por ali, onde a gente estava super engajado na igreja e tudo mais. Não íamos na missa diária, mas éramos de missa de dominicais, né, todo domingo. Mas depois da separação dos meus pais ali, quando eu tinha 8 anos, como que cortou esse vínculo totalmente com a igreja, né? O meu pai saiu de casa, então era o meu pai mais assim que levava a gente. Então minha mãe também aconteceram alguns problemas com ela e com o grupo que ela participava de dentro da igreja. Então ela foi bastante machucada assim por toda a situação, né, da separação deles. E cortou esse vínculo totalmente com a igreja. Então, a partir ali dos meus 8 anos, eu ia, assim, em movimento, tinha meus amigos dentro da igreja, mas era aquela coisa de, tipo, nunca ter uma experiência real com o que é mesmo ser católica, ser de igreja. Então, ali, depois dos meus 8 anos, eu meio que fui embora, assim, da casa do pai. E ali, quando eu tinha 15 anos, eu conheci a comunidade e comecei a voltar, de fato, a ser católica, né?
Eu brinco que eu nunca fui perdidona, né? Eu nunca fui do mundo, nunca fui de beber todas, usar todas as drogas possíveis, passar madrugadas fora de casa. Mas eu não tinha uma vida íntima com Deus, como eu tive a partir do meu primeiro encontro de fato com Jesus, que foi ali nos meus 15 anos. Embora, como tu disse, tu não lembra, e não foi de fato, né? Alguém que se afastou tanto, aqueles que talvez aos olhos do mundo pensam, essa pessoa não é tão perdida, é uma pessoa normal, enfim, mas não tinha intimidade com Deus. O que tu percebe que foi diferente, assim, o que talvez marcou essa diferença de fato de, agora eu... Porque antes disso, eu participava às vezes, ia, enfim. O que além da, talvez, a frequência na igreja, o que mais mudou nesse sentido? O que também aconteceu para que isso mudasse, enfim? É meio clichê falar isso, mas é de fato o primeiro encontro que tu tem com Jesus. Eu acho que depois daquele primeiro encontro, não tem como tu voltar a ser a mesma pessoa. Não tinha mais como a Ana Maiká ser a mesma de que era um tempo atrás. Então, depois que de fato eu senti o toque do amor de Deus e o próprio Deus olhando para mim, olhando para aquilo tudo de pecado que eu tinha, para aquilo tudo de errado que de fato eu era, olhando para mim daquele jeito e falando: filha, eu te aceito de volta na minha casa, sabe? As portas da minha casa nunca estiveram fechadas para ti. Pelo contrário, elas sempre estiveram abertas para te voltar. A mesma coisa que Jesus, que a parábola do filho pródigo, né? Que o pai se alegra quando o filho volta. Ele abre as portas para o filho ir embora, mas abre ainda mais quando o filho volta. Eu acho que foi isso que Jesus fez na minha vida, sabe? Foi aquele... Eu fui pedir a minha parte da herança e fui embora. Mas quando eu voltei, eu vi um Deus cheio de misericórdia olhando para mim e dizendo: independente de qualquer coisa, independente de toda a tua história, eu tô aqui para te acolher, eu tô aqui para dizer que eu sou o pai que não te abandona. O que tu lembra o momento que talvez tu percebeu, poxa, acho que agora eu senti um toque, ou não? Tu lembra quando foi isso, ou se teve isso, enfim? Então, foi meio um processo, assim, na minha vida. Porque eu lembro que eu comecei a sentir algo estranho a partir do Adorarte da comunidade, né? Que eu fiz no Carnaval de 2018. E eu comecei a sentir um negócio estranho, uma inquietação meio estranha no meu coração. E até esses tempos no Worshipers a gente estava falando que quem me via no Adorarte de 2018 não diz que é só a mesma. Porque no Adorarte de 2018 eu estava num canto bem atrás na adoração, encolhida, sem querer olhar para ninguém, com medo de tudo que estava acontecendo. Então era algo muito novo para mim aquilo, né? Então foi algo que meio que no começo eu me afastei, porque eu pensei, não... Deus não é capaz de me perdoar, Deus não é capaz de me ter em casa de volta, de abrir as portas de volta. Então, eu lembro que no Adorarte eu tive esse choque assim de realidade de tipo, Deus está aqui para te acolher, Deus está aqui para te abraçar de novo. Então, foi meio que esse primeiro despertar, mas eu ainda não tive aquele toque profundo, sabe? Eu lembro que teve um momento até, se eu não me engano, foi no sábado de noite, que a gente estava rezando ali pelas bandeiras, e eu estava, tipo, bem atrás, assim, de todo mundo, sabe? Tava a mão de todo mundo em cima da bandeira, e a minha mão estava, assim, ó, pegando uma pontinha da bandeira, só para não dizer que eu não estava ali, né? E eu lembro que naquele momento o padre, tipo, eu nem conhecia o padre, não sabia nada, assim, da comunidade, não conhecia a comunidade, nem nada. O padre pegou a minha mão, assim, e puxou ela, de fato, puxou a minha mão e botou bem no meio, assim, da bandeira. E falou assim, começa a rezar. E, tipo, como que ali deu um despertar e eu comecei a rezar pelo Brasil, sabe? Eu nem sabia o que era rezar. Então, ali naquele momento, Deus começou a despertar meu coração. E depois teve o retiro do Worshipers, que a gente faz depois do Adorarte, né? E ali naquele retiro,
eu pude sentir a misericórdia de Deus me tocando, sabe? A misericórdia de Deus falando, tu tá aqui de volta, sabe? Tá aqui nos meus braços de novo. Então, o meu grande despertar foi a partir do Adorarte, mas foi onde virou a chave, foi nesse retiro do Worshipers que nós tivemos um tempinho depois ali. E foi um processo, né? Eu brinco que meu processo de conversão foi um processo lento e demorado. Mas... Deixa eu te perguntar, eu não quero que tu faça aqui uma confissão pública dos teus pecados. Tá? Mas até talvez para alguém que possa estar nos assistindo e estar na mesma situação que um dia tu esteve, e isso vai poder orientar alguém. Ao mesmo tempo que tu diz que tu não foi aquela pessoa que se afastou, que pecou, que aos olhos do mundo, assim, né? Aos olhos, vamos dizer, normais, aos padrões da sociedade, não foi aquela pessoa, nossa, que pessoa perdida, longe dos caminhos. É aquele velho meme, muito convertida para ser do mundo, muito do Isso. mundo para ser da igreja. Exatamente. Então, tu não foi aquela pessoa que talvez se perdeu por longos tempos e fez barbaridade, assim. Mas, ao mesmo tempo, tu disse que tu sentiu um toque da misericórdia de Deus, como que dizendo que Ele te abraçava e que te aceitava, assim como tu estavas e tal. Explica um pouquinho melhor assim, nesse sentido, como que alguém que, ao mesmo tempo, diz que, eu não tinha, vamos dizer, aos olhos do mundo, tantos pecados, se sente um toque tão profundo da misericórdia, diz, não, nossa, Deus me aceita. Mas como assim Deus me aceita? Por que talvez tu achava que Ele não te aceitaria? Ou o que aconteceu para de fato pensar, poxa, agora Ele me aceita, eu senti um toque da misericórdia, um toque da graça, e é isso que eu quero viver. Então, eu tinha várias feridas emocionais em relação à família, em relação ao meu pai, em relação a muitas coisas da minha vida familiar mesmo. E naquele momento que eu estava vivendo, eu não conseguia olhar para Deus e falar, poxa, Deus é de fato meu pai. Deus é de fato aquele pai que não me abandona. Hoje, claro, né, eu tenho uma vida totalmente diferente, já perdoei meu pai, um beijo, inclusive pai que deve estar nos assistindo. Mas naquela época eu não conseguia de fato chamar Deus de pai por tudo que tinha acontecido dentro da minha casa. Então eu olhava para Deus e como que culpava Ele. Eu falava, poxa, como que o Senhor quer ser meu pai, sendo que o meu próprio pai, meu pai biológico, o Senhor tirou de perto de mim, o Senhor me afastou dele, a gente ficou 2 anos sem se falar. Como que o meu próprio pai biológico fez isso comigo e como que o Senhor quer vir falar para mim que o Senhor é meu pai, sabe? Porque eu lembro que eu sempre ouvia que Jesus era o meu amigão e o meu paizão, só que eu nunca tive, sabe? Eu nunca soube o que era ter esse pai amigão que estava ali comigo. Pelo contrário, eu tinha a imagem do pai que não ia no dia da festa do Dia dos Pais na escola, tinha o pai que não aparecia no aniversário, que não ligava, não dava presente, não queria saber se estava bem, se estava viva, nada disso. Então, era essa imagem de pai que eu tinha, e era essa imagem que eu colocava para Deus. Então, eu culpava, de fato, Deus por muitas coisas que tinham acontecido na minha vida em relação a feridas emocionais paternas. E isso desencadeou uma série de problemas, onde eu não, graças a Deus, eu fui muito envolvida pela misericórdia de Deus, mas eu não tive depressão, não passei por experiência de depressão, ansiedade, nem nada dessas coisas, mas eu acredito que eu já tenha passado pelo menos por um início disso, nessa época. Então, foi época também que eu pensava em como que acabar com tudo, sabe? Eu acredito que talvez até tenha alguém que entenda isso, que esteja nos ouvindo, mas de tu não tem coragem para fazer alguma coisa, mas passa na tua cabeça, sabe? Poxa, e se eu acabasse com tudo num piscar de olhos, sabe? E se todas as brigas da minha casa se cessassem
por a minha vida ir embora. Então, eu pensava isso, passava isso na cabeça da Ana, passava isso no secreto do coração da Ana, sabe? E talvez isso que eu esteja falando hoje nem minha mãe saiba. Talvez isso é coisa que eu acho que eu só contei, tipo, pra psicólogo, assim. Mas isso passava dentro do meu coração, sabe? E se tudo acabasse, tipo, como se eu fosse a solução de todos os problemas, sabe? Então, isso fazia eu me afastar de Deus. Isso fazia eu botar uma barreira entre Deus e eu muito grande. Como se eu não pudesse alcançar esse amor, sabe? Então, quando no Adorarte eu cheguei e eles começaram a falar desse amor de Deus, desse amor que nos ama, do jeito que nós somos, eu olhava para mim e falava, peraí, não, esse amor não é para mim. Também pelo fato de muitas vezes ter ouvido isso, de dentro da minha casa, de dentro de pessoas que me amavam, de dentro de amigos meus, que eu não era digna de receber esse amor, sabe? Que eu era inferior aos outros, que eu não merecia isso. Então eu ficava, poxa, então eu não mereço o amor de Deus, eu tinha essa imagem, sabe, de Deus como esse Deus mandão, esse Deus que só manda o raio, sabe? Essa era a imagem que eu tinha de Deus, o Deus que manda o raio para te fazer queimar no fogo do inferno porque tu é herege e pecador. Essa é a imagem que eu tinha de Deus. Então, eu me afastei, sabe? Não, eu sempre brinco, falo a verdade mesmo. Deus estava sempre ali comigo. Quem não queria estar com ele era eu, sabe? Quem não queria, quem afastava ele de mim era eu mesmo, sabe? Por conta disso. E tu tem então esse encontro com Deus e de alguma forma começa um processo também de cura interior de todas essas questões familiares, né? Mas aonde que ao mesmo tempo que era difícil antes chamar Deus de pai, poxa, não, tá bom. Então, se ele me ama, eu vou chamar ele de pai. Né? Mas ainda assim, de alguma forma, era por aquilo que ele estava fazendo por mim. Né? Era mais por algo que ele fazia, então, já que ele faz o bem, eu posso gostar dele. Em que momento que tu percebe, assim, como que foi isso também? Porque chamar a Deus de pai, que é um Deus bom, foi tranquilo. Mas, poxa, o meu pai não deixou de ter cometido aqueles erros, ou não se tornou na mesma bondade que Deus, mas Deus começou a curar, pelo menos já, o entendimento que eu tinha sobre paternidade. E aonde que acontece esse processo, então, de sair, de entender, Deus é bom, e Deus é também meu pai, mas eu também tenho um pai. E ainda que ele seja errado em muitas questões, ele continua sendo meu pai. Sim. Ainda que ele não seja bom tanto quanto Deus, e nunca será, mas de uma forma bem comum, assim, vamos dizer. Se Deus é bom, ele pode ser meu pai, então eu aceito ele. Mas o meu pai na terra não é tão bom, então eu não quero ele como pai. Quando é que começa a dizer, não, realmente, esse é meu pai, ele tem esses erros, enfim. Então, foi um processo bem longo e demorado, onde, de verdade, foi algo que doeu muito, 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 de como que eu podia sentir, sabe? Deus tirando aquela ferida, tirando a casquinha daquela ferida e doendo aquilo e botando remédio lá dentro para curar. E durante o ano de 2018 inteiro foi basicamente isso, assim, eu tinha contato com meu pai, mas era mais ou menos assim. Mas eu lembro que no ano de 2019, no Dia dos Pais, eu falei, chega, a gente precisa curar isso, sabe? A gente precisa dar um basta nisso. E eu lembro que eu e meu irmão, a gente sempre era aqueles filhos que no Dia dos Pais dava, sei lá, uma caneca, um porta-retrato. Meu pai, na casa dele, se tu vai hoje embaixo da TV, assim, tem uma estante só de porta-retrato que a gente dava de Dia dos Pais. Porque a gente não sabia o que dar de presente pro meu pai, porque era algo como que fosse algo estranho, sabe? Eu não tinha um vínculo. exato, não tenho mais um vínculo com meu pai.
Então, no ano de 2019, eu falei pro meu irmão e disse, chega, a gente vai quebrar isso, entende? E foi difícil quebrar isso. Por quê? Porque é abrir mão do teu orgulho, abrir mão até mesmo daquele pedido de desculpas que tu não recebeu. E eu lembro que na conferência de mulheres de 2018, uma mulher veio rezar por mim e eu tava com um terço na mão e ela pegou assim a mão, tipo, segurou minha mão no terço e eu como que senti, sabe, queimar aquilo bem forte na minha mão e ela disse, Ana, Deus está restaurando essa figura de paternidade, não paternidade espiritual, mas paternidade humana que tu tem com teu pai, porque algo que eu tinha muito também, eu me pegava a outras pessoas e como que eu botava aquelas pessoas na figura do meu pai, só que naquele momento Deus estava me curando disso, sabe, tirando todas essas figuras paternas que eu tinha colocado na minha vida e colocando de fato a figura do meu pai mesmo. E naquele momento Deus falava para mim, Ana, Deus está curando teu coração por essa figura e está te dando a cura mesmo sem, e está te dando como que o perdão, mesmo sem tu ter ouvido isso do teu pai, mesmo sem o teu pai ter chegado em ti e falado, perdão por tudo que eu fiz, filha, perdão por tudo que eu fiz vocês passarem. Então, como que, de fato, não tem como explicar isso, porque foi sobrenatural, sabe? Foi algo que foi, eu nunca ouvi do meu pai, desculpa por isso, mas foi um sobrenatural virar de chaves, como que Deus estivesse unindo a gente de novo. E a partir daquele momento, depois daquela conferência de mulheres que teve, eu comecei a, puxar assunto com meu pai. E no Dia dos Pais de 2019, eu chamei o meu pai e disse, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa junto. E eu lembro que a gente marcou um churrasco juntos. E a gente foi e levou um presente para ele, diferente de uma xícara, de um porta-retrato. E foi um dia muito legal, sabe? Onde a gente passou o dia inteiro juntos. Um dia inteiro ali como que se reconhecendo, sabe? E foi engraçado até, porque eu lembro que eu cheguei em casa depois e eu fiquei cara, o que aconteceu aqui, sabe? Como assim eu tô conhecendo um novo pai, sabe? Um novo... Como assim, sabe? Um olhar que eu nunca tive para ele. Então, foi de fato sobrenatural, não tem como explicar. E graças a Deus que foi assim, sabe? De verdade, eu acredito muito que a graça de Deus, quando a gente pede, ela está ali sobre nós. E Deus sabe que eu não conseguiria curar essa ferida sozinha, que eu não conseguiria, não seria capaz humanamente de curar isso sozinha. Talvez até hoje não falaria com meu pai. Mas Deus, de forma sobrenatural, agiu na minha vida com a misericórdia dele. Como tu disse, não aconteceu um pedido formal, assim, né? Ah, me perdoa e tal. Em nenhum momento tu teve a tentação até mesmo de pensar, puxa, e de voltar, assim, sabe? A querer quase que remoer aquelas feridas e dizer, poxa, mas e se ele fizer de novo? Ou, eu que estou tentando buscar e, ele nem queria. Ou isso não aconteceu? Aconteceu e muito, porque eu lembro que nessa época o meu pai ainda morava aqui no Rio Grande do Sul, hoje meu pai não mora mais aqui, e eu lembro que, logo depois, assim, não foi muito tempo depois que a gente se reconciliou, que o meu pai falou que ia sair do Rio Grande do Sul, que não ia mais morar aqui, e foi como que, como assim, cara? Tu tá me abandonando de novo, sabe? Tu já me abandonou uma vez, agora tu tá indo embora de novo? Então, pra mim entender que, não, ele não tava me deixando, ele tava só se mudando de estado e que ele ainda era meu pai, que ele ainda me amava do mesmo jeito. Foi algo que, deu vontade, sabe? Deu vontade de falar assim, tu não pode me abandonar de novo, tu não pode ir, como assim, sabe? Prestar contas daquilo. Mas foi algo que, não, pera lá, Ana, tu já tem maturidade, Deus já te curou isso, então é aquilo, sabe? Lembrar do que Deus já fez, do que Deus fez. E não deixar do que o teu passado, que até mesmo Satanás te jogue na cara, sabe? Isso, e queira que tu
se afaste de novo, sabe? Porque era a oportunidade perfeita para a Ana falar para ele, então tá me abandonando de novo, então não quero mais saber, tchau, até nunca mais vamos nos ver. Mas eu acho que foi totalmente ao contrário, até falo para quem me pergunta, tu sente muito saudade do teu pai, não sei o quê. Eu falo que a ida dele nos fez ficar ainda mais próximo. Porque antes, quando meu pai morava aqui, eu não falava com meu pai todo dia. Mas hoje, toda semana, a gente se manda mensagem, toda semana ele está ali me mandando foto de coisas que ele está fazendo, a gente está conversando, ele vem aqui, a gente se vê. Então, eu brinco que hoje a gente se vê mais do que quando ele morava aqui, sabe? Então, de novo, pelo poder sobrenatural de Deus, sabe? E de lembrar daquilo que Deus já fez. Eu acho que é algo que marcou muito, assim, essa história de cura interior. É lembrar que Deus já curou, sabe? Quando aquela ferida queria vir à tona de novo, é lembrar, não, mas Deus já curou isso, sabe? Por que eu estou pensando isso de novo, se Deus já curou a minha ferida emocional, sabe? Por que eu estou querendo pensar de novo em ir embora se Deus já me curou, se Deus já me converteu? Eu não sou mais a ovelha perdida, eu sou a ovelha encontrada, a ovelha curada. Então, não preciso mais que Deus vá lá, me encontre, me cure de novo. Sim. Eu lembro que em determinado momento da minha vida, um dos pontos mais importantes, assim, para que Deus pudesse trabalhar essa realidade de paternidade comigo, foi o fato, quando em um retiro de cura interior, eu realmente entendi que pode ter acontecido o que aconteceu, a pessoa pode ter os defeitos que for, as qualidades que for, enfim, mas existem pessoas nas nossas vidas que elas têm um lugar reservado, né? Primeiro, de forma afetiva, enfim, mas se tem um lugar, vamos usar uma analogia bem, talvez infantil, né? Tem um espaço no nosso coração reservado para aquela pessoa. Então, tem um espaço no nosso coração reservado para o nosso pai. Tem espaço no nosso coração reservado para a nossa mãe. Tem espaço no nosso coração reservado para Deus. Tem espaço no nosso coração reservado para o nosso irmão. Enfim, essas pessoas são pessoas chaves na nossa vida, que tem um espaço para cada um. E ainda que aquela pessoa não preencha aquele espaço, né, aquele espaço é dela. Não tem como eu querer colocar esse copo no lugar. Porque mesmo que ele esteja lá, ele não vai preencher. Então ainda vai existir aquele vazio. E eu posso, às vezes, tentar me enganar no fato de, não, tem alguma coisa ali, eu já tentei colocar algum bem, alguma pessoa, algum sentimento, enfim, no lugar lá, embora esteja ocupado, não está preenchido. Está ali se tem alguma coisa, mas o espaço pertence àquela pessoa. E quando eu entendi isso, me fez ter uma aceitação muito maior. Tipo, não, realmente, não tem o que eu fazer. Aquele espaço é dele por direito. Ele pode fazer o bem ou o mal, pode ser um ótimo ou pode ser um péssimo pai, mãe, enfim. Está lá. E assim como ele não escolheu eu para ser o filho, eu não escolhi ele para ser o pai e pronto, né? Foi ali uma escolha que não foi feita nem por mim nem por ele. Então, é assim. E aí, uma outra questão que Deus trabalhou muito comigo também foi o fato de quando eu até mesmo depois, em alguns momentos, pensei em dizer, não, mas ele fez isso, fez... Eu comecei e Deus foi tão misericordioso que ele começou a trabalhar comigo aquilo que eu já fiz para Deus, sabe? No sentido... Exato. Porque foi a seguinte sensação. Deus, ele é todo perfeito, todo bondoso. E eu muitas vezes peco. E mesmo assim, ele sendo perfeito, sem defeitos nenhum, escolhe me amar e me perdoar. Mesmo não tendo motivos, mesmo não tendo, aos olhos humanos, nenhuma razão, ele diz, tudo bem, eu vou te perdoar e vou te amar ainda assim. Mesmo que tu tenha ferido o meu coração, mesmo que tu tenha me machucado, mesmo que muitas vezes tu tenha feito até mesmo de propósito, né? Mesmo muitas vezes conhecendo o caminho de Deus, tu escolheu outras coisas. E ainda assim eu continuo te amando. E aí ele disse,
E aí caiu a minha ficha, poxa, realmente, Deus que é perfeito me ama, mesmo sendo tão pecador. Como que eu, sendo pecador, vou julgar, vou condenar outra pessoa que tem muitas vezes os mesmos pecados que eu? E eu comecei a ver coisas que... Porque a gente sabe que a gente carrega boa parte dos nossos sentimentos, do nosso DNA, enfim, é 50-50. Então, muito daquilo que eu sou hoje veio do meu pai. Então, muitos sentimentos que eu tenho, já tive, eu sei que vieram da parte do meu pai. E eu me peguei pensando, poxa, eu também passei pelas mesmas situações, de ter a mesma vontade. Então parece que, tipo, poxa, eu acho que eu entendo. Claro, eu não fiz a mesma coisa, eu tomei um rumo diferente, ok, mas talvez eu fiz isso, mas ele não conseguiu, ele não foi capaz. E na verdade, eu começo a entender, poxa, eu quase fiz, eu quase estive lá, eu quase cometi o mesmo erro, e ainda assim, eu tendo toda, talvez, uma caminhada de igreja, uma intimidade com Deus, estive prestes a cometer os mesmos erros. Como que eu posso querer cobrar alguém que talvez não descobriu as mesmas coisas, não teve as mesmas experiências e tem a mesma humanidade, pecador? Então foram 2 momentos que eu lembro que foram muito, muito importantes, assim, nesse processo todo de cura interior. Que é claro que nós sabemos que não é um processo tipo, agora já está tudo resolvido. Não, é um processo... Estralar de dedos, né? É um processo que vai ter que durar o resto da nossa vida. O perdão, ele é assim. Porque hoje nós podemos acordar e dizer, não quero me perdoar mais. E pronto, aquilo que eu fiz ontem, se ontem eu perdoei, não importa. Porque hoje eu já não perdoo mais. E aquilo que antes já estava sarado, começa a me ferir de novo. O perdão, ele é esse que precisa ser renovado a cada dia. Assim como a graça, a misericórdia de Jesus renova a cada manhã, o perdão do pecador tem que se renovar a cada manhã. Porque senão, de fato... Quando nós vamos ver, todo um processo que nós iniciamos, no instante pode se perder, porque se desviou o foco. Não, eu tenho que perdoar a cada manhã. Cada dia eu tenho que dizer, não, eu perdoo. É uma decisão. Assim como a gente gosta de dizer, amar é decidir, o perdoar também. Mas eu não consigo. Precisa decidir, é mais do que uma vontade, é uma decisão. Né? Eu decido primeiro, e aí a minha vontade começa a caminhar de acordo com aquilo. E é um exercício também, né? De todos os dias tu lembrar disso. Tu lembrar da ferida e lembrar que tu dá o perdão. Tu lembrar daquilo que aconteceu, da dor que tu sentiu e talvez até chorar por aquilo, sentir a dor e lembrar, mas eu perdoo, sabe? E quando, é isso que tu diz, sabe? Quando a gente entende que Deus... que poderia mandar um raio na nossa cabeça, nos chamar de herege e falar assim, não te perdoo mais, daqui o teu raio morra. Quando a gente entende que Deus não faz isso com a gente, e, cara, Ele é Deus, entendeu? Sim. Como que Deus, que pode fazer isso com a gente, não faz? Como que a gente vai exigir isso de alguém mero humano, sabe? Quando a gente entende que a pessoa que nos machucou é outra pessoa humana, tu começa a entender, não, mas espera, eu também faço isso. E que nem tu disse, às vezes a gente faz muito pior, porque às vezes a gente não faz isso para outra pessoa, que é um mero humano. Às vezes a gente faz isso para Deus. Quantas vezes eu, Ana Maiká, pensei abandonar Deus? Pensei e de fato fiz, pensei e de fato deixei Deus de lado. Quantos anos, sabe? Eu lembro que eu cobrava muito meu pai, eu jogava isso muito na cara dele. Mas o Senhor ficou 2 anos da sua vida sem saber se eu estava viva. E de fato, Ele não sabia se eu estava viva ou não. Eu não sabia se Ele estava vivo ou não. Não sabia onde eu morava. Quer dizer, sabia onde eu morava porque eu nunca me mudei. Mas eu não sabia onde Ele morava, eu não tinha o telefone dele, não tinha nada, contato zero. A gente morava na mesma cidade, mas eu não via nem o rosto dele. Então, foi 2 anos da minha vida, assim, onde ele não existiu. E por muito tempo, eu joguei isso na cara dele. Eu falei, o senhor ficou 2 anos sem me ver. E agora o senhor quer voltar a falar comigo? Tipo, o que aconteceu, sabe? Só que, poxa, quantos anos da minha vida eu fiquei sem
olhar a face de Deus, sem estar na presença de Deus, sabe? Sem buscar a presença de Deus. E Deus que pode jogar isso na minha cara, não joga. Então, eu acho que é quando essa chave, sabe, vira. Essa chave da misericórdia de Deus vira na tua vida, sabe? Tipo, poxa, tu é abraçada pela misericórdia de Deus. Então, abraça também o cara que é mesmo nível que tu, sabe? O mero humano que também é mero humano que nem tu. Então, acho que quando essa chave vira na tua vida, E deixa eu só abrir um parênteses que é muito interessante, que isso eu estava falando ali do lugar do pai, né? Que não é substituível, que o teu pai é teu pai, independente de qualquer coisa, tua mãe é tua mãe, independente de qualquer coisa, que isso não há nada no mundo que mude. Essa chave da minha vida, assim, quem mudou não foi alguém de igreja, foi um advogado, amigo da nossa família. E eu lembro que ele estava em todo esse processo, assim, da separação. E eu lembro que eu cheguei nele e ele chegou em mim e falou assim: Ana, tu tem que visitar teu pai. Tu tem que ir nas visitas, porque eu lembro que tinha guarda compartilhada, sabe? A cada 15 dias eu tinha que ir para o meu pai. E eu esperneava, eu chorava, me trancava no quarto para não ir. E ele falou assim: Ana, tu tem que ir. Porque independente de tudo que aconteceu, o teu pai é teu pai. Independente de qualquer coisa que tenha sido feito na tua vida, a tua mãe é tua mãe e teu pai é teu pai. Não pode existir ex-marido, ex-namorado, pode existir qualquer coisa, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Não existe alguém que tu possa colocar naquele lugar. Então, quando essa pessoa que tipo não é de igreja, não é íntima, é amigo da família, assim, mas não é íntimo meu. Quando ele me falou isso, eu fiquei assim, ó, cara, eu nunca vou conseguir colocar alguém no lugar do meu pai. Porque o lugar do meu pai é só meu pai. Eu não vou nem mesmo conseguir colocar meu irmão, alguém de dentro da igreja, o padre. Ninguém vai conseguir tomar o lugar do meu pai. Ainda que eu quisesse. Ainda que eu quisesse, porque aquele lugar já está reservado. Eu lembro que ele ainda falou que é como se eu quisesse estacionar numa vaga de idoso. A vaga de idoso, ela está reservada para o idoso. Eu não posso estacionar lá. Por quê? Porque eu não sou idosa. Ela está reservada para aquela pessoa. Então, a vaga do coração, que nem tu disse, uma analogia de criança, a vaga do coração, do meu coração, destinada para o meu pai, está destinada para aquela pessoa, não para outra pessoa. Então, não tem como. É como você vai levar uma multa, sabe? Se você estacionar na vaga de idoso, você vai levar uma multa. Se você colocar alguém no lugar do seu pai, da sua mãe, de quem ali de você quiser, você vai ter problemas, você vai estar pode ser mais para frente, mas uma hora o problema vai bater na sua porta e você vai ver, poxa, eu devia ter curado essa ferida antes, enquanto ainda dava tempo, enquanto a multa estava baixa, eu deveria ter pagado ela, porque agora a multa está muito alta, eu estou muito endividado, sabe? Então, acho que entender isso, que cada pessoa, seu pai, sua mãe, pessoas assim, que têm responsabilidade afetiva sobre a sua vida, elas têm um lugar no seu coração e não tem como você mudar aquela pessoa. Você pode odiar o seu pai e a sua mãe. Você pode dizer, eu odeio a minha mãe, eu odeio o meu pai. Mas nada no mundo vai mudar eles. Não tem como. Você pode mudar de nome, mas você não pode mudar de pai e de mãe. Você não pode mudar o seu DNA. Você pode mudar o que você quiser. Hoje em dia até mesmo pode mudar o seu gênero, se você quiser. Mas não tem como mudar o seu DNA. E no seu DNA vai estar que você é filho de fulano e de ciclano. Então, acho que entender isso é interessante também. Sim. Então, vamos lá. Fora tudo isso, né, a Ana Maicala não viveu só esses momentos. E hoje, enfim, ela é missionária dentro da comunidade de vida. E saiu do vocacionado. Amém, glória a Deus. Olha, se você está nos assistindo aí, dá um amém, um aleluia nos comentários. Só por essa frase que o Bernardo acabou de falar, que eu saí do vocacionado. Então, explica para quem não está entendendo essa piada interna, o porquê, como foi todo esse processo, onde tu sente o chamado de Deus, corresponde a isso, enfim. Então, Ana Maicá sempre foi muito intensa na vida, né? Então, a Ana Maicá queria entrar de cabeça em todas as coisas que estava conhecendo, todas as coisas novas. Era uma jovenzinha, ainda, pela glória de Deus, né?
era uma criança, basicamente, né? Então, eu tinha 14 anos quando eu conheci a comunidade. E eu me apaixonei por aquilo. E alguém apaixonado quer estar todo o tempo, toda hora, ali com aquela pessoa, naquele lugar, né? E foi assim com a comunidade. Eu me apaixonei pela comunidade, me apaixonei pelas pessoas da comunidade, por aquilo que a comunidade fazia, pelo jeito que a comunidade era, pelo fato de a Ana Maiká poder ser quem a Ana Maiká era, sabe? Apesar, e isso é interessante, até esses tempos a gente conversava sobre isso, né, Bernardo, que talvez muitas pessoas não saibam disso, mas eu sofri muito bullying na minha vida, pelo fato de ser muito magra, pelo fato de ter sardas, de ter cabelo cacheado. Então, foram várias coisas que influenciaram por eu sofrer bullying na escola. Então, eu sempre que eu chegava a um lugar novo, e eu troquei muito de escola também. Então, sempre que eu chegava a um lugar novo, eu já chegava, assim, encolhida, sabe? Já chegava ali, meu Deus, eu não posso falar, eu tenho que ser desse jeito, dessa forma, porque senão as pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim? E na comunidade eu encontrei um lugar onde a Ana Maiká pode ser quem a Ana Maiká é. A Ana Maiká não precisa de uma fórmula. A Ana Maiká pode ser quem ela é, porque nós acolhemos você assim, sabe? E é isso que eu acho mais lindo da comunidade até hoje, sabe? Que nós acolhemos a pessoa do jeito que ela é, independente do... Olha, eu até hoje, né, sou meio espalhafatosa, brincalhona, grito, falo alto, e a comunidade me acolheu assim, sabe? Então eu me apaixonei por aquilo, me apaixonei por aquele lugar que olhava pra mim e me amava do jeito que eu era. Então eu queria entrar logo pra comunidade. E daí eu lembro que eu cheguei no William, conversei com ele, falei, William, eu preciso entrar, tem que ser agora, se não for agora, não tem como. E daí eu lembro que o William começou a conversar, tipo, eu comecei a conhecer a comunidade de vida e tudo mais. Isso em 2018, logo que eu conheci a comunidade, depois ele deu Dorarte, né, logo teve vocacional e tudo mais. E no vocacional da comunidade, eu escrevi a minha carta para a comunidade Aliança. Queria ter escrito para a vida, mas eu lembro que eu conversei, assim, com o pessoal, eles falaram, não, tu é muito nova, não terminou o ensino médio, tinha recém entrado no ensino médio, não terminou o ensino médio, nunca trabalhou na vida, nunca, assim, teve essa experiência, sabe, de ter uma vida mais adulta, então, vamos com calma, entra no vocacionado, como aliança, tenta, sabe, e foi aquela, tipo, eu mandei a minha carta sem nenhuma esperança de ser aceita. Por quê? Eu não tinha 18 anos, para quem não sabe, para entrar na comunidade tem que ser acima de 18, né? Na comunidade de vida, principalmente. E eu não tinha 18 anos, não tinha nenhum pré-requisito que a comunidade pedia, não tinha feito pré-vocacionado ali da comunidade. E eu lembro que... Não, mentira, isso foi em 2019. Em 2018 eu conheci, em 2019 eu mandei minha carta. Então, eu tinha feito um pré-vocacionado sem saber que eu era pré-vocacionada. Então, quando eu mandei minha carta, eu não contei para minha mãe que eu mandei minha carta. Porque também minha mãe não entendia o que era essa comunidade, o que era a igreja, não entendia nada que a gente fazia. Então, eu mandei minha carta e eu lembro que eu fui aceita para o vocacionado da comunidade de Aliança. E eu tinha recém feito 15 anos ali, quando eu fui aceita. Então, eu mandei minha carta com 14, fui aceita com 15. E daí eu contei para minha mãe que eu mandei a carta depois de ter sido aceita, expliquei, coisa e tal. E passou o ano inteiro de vocacionado. Mas a Ana, 15 anos, uma criança, não sabia o que queria da vida. E eu lembro que no final do ano, eu cheguei, conversei com o meu acompanhador, e imatura do jeito que eu era, falei, quero avançar, porque na minha cabeça cara, se eu rodar, eu tô rodando de ano, sabe? Não fui boa o suficiente para passar. E daí, até entrar na minha cabeça, que, tipo, não é um negócio assim, ó, até tu ser boa o suficiente para passar de ano, mas é, tipo, uma questão de responsabilidade, maturidade, avançar de etapa. Por quê? O vocacionado, né, da comunidade, ele ainda não é membro. Um beijo para todos os vocacionados, mas vocês ainda não são membros da comunidade. Eu sofri muito esse bullying, então hoje eu posso fazer. Você não é membro.
Então, o vocacionado, ele ainda não é membro da comunidade. Então, teoricamente, ele ainda não tem responsabilidade sobre aquilo. Quando eu entendi que, por exemplo, os meus pecados influenciavam no corpo da comunidade, eu pensei, poxa, eu não posso avançar de etapa ainda. Porque eu ainda sou muito imatura. Eu ainda não tenho uma vida de oração com Deus. E, de fato, no meu primeiro ano de vocacionado, eu não tinha uma vida regrada de oração. Eu não tinha uma vida onde todos os dias eu buscava a Deus na palavra. Onde todos os dias eu buscava a Deus a rezar o terço, sabe? Todos os dias eu buscava Ele na Eucaristia. Eu não tinha isso. E quando eu mandei minha carta de novo para o vocacionado, né? Eu mandei como que relutando, sabe? Brigando comigo mesmo. Eu não queria escrever aquilo, mas eu sabia que era aquilo que eu precisava, sabe? Então, eu fiz o segundo ano de vocacionado e a minha primeira turma de vocacionados, eles brincavam muito, né? Porque eu tive que repetir o vocacionado justamente por conta da idade. Mas hoje eu olho para trás e vejo que foi de verdade muito bom ter repetido vocacionado, sabe? Se hoje me perguntassem se eu tivesse a oportunidade de passar, eu passaria de etapa? Não. Eu ficaria no vocacionado mais um ano, porque o meu segundo ano de vocacionado me fez entender de fato, sabe? Que eu precisava buscar Deus na palavra dele, sabe? Que eu não podia viver uma vida só de alguns momentos com a comunidade Emanuel, mas que a comunidade Emanuel, o carisma da comunidade Emanuel estava dentro de mim, que a responsabilidade do carisma estava junto comigo, que a responsabilidade dos meus atos, dos meus pecados, influenciavam também no da comunidade. Então, quando eu comecei a entender o que é ser membro, o que é carregar o carisma dentro de si, eu pensei, poxa, ainda bem que eu estou aqui, sabe? Porque é um momento de maturidade, de criando maturidade, sabe? E hoje tu tá à frente dos jovens e como que é isso para ti, assim? Porque, querendo ou não, hoje tu também lidera pessoas que são mais novas da tua idade, mais velhas também. Como que tu recebeu essa responsabilidade? Foi doido. Foi doido receber essa responsabilidade, porque até aqui, quando era tu, né? Para quem não sabe, Bernardo, antes de eu ser líder dos jovens, era ele. E quando, sei lá, era como que eu tô ajudando o Bernardo, mas a responsabilidade não tá nas minhas mãos. Então, tipo, se algo dá errado, a culpa não é da Ana Maiká, a culpa é do Bernardo, do líder. A Ana Maiká, ela tá só ajudando, apesar de quando tu era líder, eu já estar ali muito atrás de ti, tipo, te ajudando, organizando, a gente tá ali junto, pegando os eventos, eu não tinha a responsabilidade de dar a minha cara a tapa, sabe? E o que eu mais senti depois de pegar a liderança de jovens foi isso, sabe? Meu Deus, agora eu não tenho mais o Bernardo para me esconder atrás do Bernardo, entendeu? Não tem mais o escudo Bernardo para me proteger. Agora eu sou o escudo, entende? Eu sou o escudo dos outros. Então é aquilo, sabe? Ou tu dá a tua cara a tapa, ou tu dá, entende? Não tem o que fazer. Quando o cinto apertar na cintura, quem vai ter que gritar, quem vai ter que responder vai ser tu. E eu lembro que logo no começo, assim, que eu assumi, a gente já passou por alguns perrengues, assim, sabe? De tipo, da Ana ter que se levantar e falar, não, peraí, vamos controlar essa situação aqui. Sabe? De chegar, da pessoa chegar e falar, cadê a responsável por isso aqui? Eu quero falar qual é a responsável por isso aqui. E eu tenho que sair, assim, de trás de todo mundo e falar, gente, sou eu aqui a responsável por tudo que está acontecendo aqui, sabe? E assumir até a bronca daquela treta, né? Então, foi bem um choque, assim, sabe? De sair de trás dos panos para dar a cara a tapa. Então, assumir isso, assim, logo de primeira. Eu lembro que quando o padre, ele já tinha conversado, assim, comigo foi nas férias comunitárias que a gente teve em novembro. Mais ou menos assim, ele já tinha passado por cima, já tinha falado dos planos que ele tinha para o próximo ano, né?
Mas não tinha falado, mas na minha cabeça era assim, o padre falou comigo isso em novembro de 2021, na minha cabeça, no Adorarte de 2022 eu ia estar, tipo, começando a assumir os jovens. E daí, um tempo depois, dezembro, um mês depois, basicamente, o padre simplesmente um dia chegou em mim e falou assim, Ana, mãe, eu vou anunciar que tu é nova líder. Eu olhei para ele e disse, o senhor tá louco. Falei, padre, o senhor tá louco. E, tipo, ele falou, não, é agora contigo, tem que ser agora, vai, entendeu? Então, foi algo que, tipo, eu fui dando a cara a tapa e fui fazendo a ideia de, tipo, poxa, eu tenho que fazer, eu tenho que... Eu sempre tive essa mentalidade, sabe? De eu tenho que ser, talvez não querendo menosprezar o Bernardo, mas eu tenho que ser ainda melhor do que aquilo que o Bernardo foi pra mim, sabe? Porque, querendo ou não, tu foi uma figura muito importante. Se hoje eu tô aqui na frente dos jovens, é porque um dia tu foi exemplo pra mim. Um dia tu foi o exemplo pra mim, olhar para ti pregando lá no começo do Worshippers, quando eu comecei, aí pensar, poxa, eu quero ser igual a esse cara. Um dia eu quero pregar que nem esse cara está pregando aqui. Eu quero estar na frente que nem esse cara está liderando. Eu quero ser assim. Eu lembro que a Ana Maicado, do início do Worshippers, eu lembro que eu falava isso para os meus amigos ali íntimos. Eu falava, um dia eu vou ser que nem esse cara. Um dia eu vou estar na frente dos jovens que nem esse cara. E olha onde eu tô, olha onde a gente chegou. Então, eu lembro que eu falava isso, sabe? E hoje eu tenho muito essa mentalidade de eu preciso ser essa pessoa que o Bernardo era para mim, ser ainda melhor que o Bernardo foi para mim. Eu preciso ser para esses jovens que hoje estão aí caminhando conosco. Então vamos lá, o que tu acha que é hoje a maior dificuldade dos jovens no quesito de ter uma experiência com Deus e de se entregar a Deus? Hoje, a nossa geração ela é muito marcada por usufruir e ir embora. Então, a gente usa uma pessoa, por exemplo, até ter o ápice com aquela pessoa, até ter o prazer ápice com aquela pessoa, por exemplo. Usufruir o máximo que aquela pessoa pode nos dar. E depois que aquela pessoa nos dá tudo que ela tem, a gente vai embora. A gente deixa aquela pessoa de lado e troca para o próximo. Porque hoje é algo que é muito acessível para nós, é muito fácil a gente ter acesso a tudo que as pessoas podem nos dar, a tudo que as coisas podem nos oferecer, o máximo das coisas. Então, eu acho que o grande problema hoje é isso, que a gente encontra jovens onde eles têm uma experiência com Deus, e Deus muda a vida deles. Deus, de fato, toca no íntimo deles. Sentem aquele primeiro chamado, aquela chama, se apaixonam por Deus. E depois disso, parece que eles olham e como que eu não tenho mais lugar para acessar, sabe? Tipo, eu cheguei ao máximo com Deus. Então, eu não tenho mais lugar aqui. Eu já usufrui o máximo que eu podia. Eu fui embora. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Que às vezes a gente acha que já chegou no máximo com Deus. Mas quando a gente acha que chegou no máximo, Deus ainda tem mais. Deus ainda tem mais para revelar. Então, eu acho que o grande problema, a grande dificuldade hoje que a gente tem é isso, sabe? De jovens que provam do fogo de Deus, que provam da presença de Deus e de fato têm uma experiência real, de fato experimentam curas, milagres e veem com os próprios olhos isso acontecer, mas eles não estão dispostos a permanecer, porque nós estamos acostumados a usar o máximo que o Bernardo pode nos dar e depois a gente joga o Bernardo fora. É uma cultura do descarte, sabe? Se essa Bíblia agora está velha, está quebrada, está rasgando, então eu jogo essa Bíblia fora e compro uma nova, sabe? Se o meu celular quebrou a tela, eu jogo ele fora e compro um novo. Então nós temos essa cultura do descarte, tá, tudo bem, se estragou, eu compro um novo, sabe? E essa cultura do descarte se dá também com a nossa vida, tanto
tanto emocional com as pessoas, tanto em relacionamento pessoal com pessoas e tanto em relacionamento com Deus. Nós temos uma vida de descarte com Deus, onde nós usamos até ali e talvez Deus quebra um pouco a nossa cara, então a gente joga fora e tenta comprar outro, sabe? Tenta achar outro. Se essa é a maior dificuldade e daquilo que as pessoas falam também, né? Vão perguntar para a maioria das pessoas, pode dizer, é difícil trabalhar com jovem porque ele é muito inconstante e tal, um dia ele está ali contigo, outro dia ele já não está mais, o que aconteceu, enfim. Se essa é uma das, pelo menos, grandes dificuldades, hoje, qual tu acha que é a maior ou uma das maiores qualidades, assim, de se trabalhar com o jovem? Ou, pelo menos, já de iniciar um trabalho já com jovens? O que eu amo, que eu mais amo, assim, na gente, jovem, é que a gente tem vontade. A gente talvez não tenha capacidade, mas a gente tem vontade. Então, se tu dá um novo projeto para o jovem, ele vai mover o mundo para fazer aquilo. Talvez ele não vai ter capacidade para aquilo, mas ele vai fazer de tudo para fazer, sabe? Para dar um jeito. Então, ao mesmo tempo que nós somos inconstantes, que nós como que deixamos o fogo apagar muito rápido. Quando o nosso fogo está aceso, é uma fornalha que não tem quem contém, sabe? Então, se o jovem sabe usar essa fornalha que está queimando dentro dele, que está gritando de eu quero mudar o mundo, sabe? O jovem, ele acorda com esse pensamento. Hoje eu vou mudar o mundo, mas ele não arruma a própria cama. É aquele velho ditado, eu vou mudar o mundo, mas não arrumo minha própria cama. Então, nós acordamos com isso. Nós queremos mudar o mundo. Não sabemos como, mas queremos. Então, quando um jovem com esse pensamento de eu quero mudar o mundo, está bem direcionado, e está direcionado para as coisas de Deus, o jovem, ele se engaja de um jeito que não tem nada que pare. Não tem nada que pare uma igreja que esteja repleta de jovens que sabem que dentro de si carregam uma fornalha que está ali, acesa, gritando para mudar o mundo, e que sabem que talvez não tem capacidade para aquilo, mas que vão atrás e buscam, sabe? Que independente de todas as coisas, independente de todas as dificuldades, continuam, sabe? Não deixam aquele fogo que está ali dentro queimando apagar, mas que como cada dificuldade, cada vez que a gente cai, é como que uma lenha nova que está sendo colocada naquele fogo, sabe? Então, quando o jovem entende isso, entende que essa vontade de mudar o mundo não pode ficar só na vontade, precisa mudar para fazer alguma coisa. Então, quando o jovem passa aí desse vontade para fazer alguma coisa, ele, cara, de verdade, não tem nada que possa parar. Nada que possa parar uma juventude que passou da vontade para a coragem de fazer alguma coisa. Aproveitando, já que a gente está dentro desse assunto, jovens, worshipers, enfim, vai faltar uma semana. Uma semana. Uma semana, né? Aproveita e faz o convite, pessoal. O que a gente vai ter daqui a uma semana? O que os jovens estarão vivendo daqui a uma semana? Gente, então, daqui a uma semana, exatamente, né? Sexta que vem, nós estaremos começando a viver isso. Nós teremos a nossa Worshipers Conference. E nós estamos já na terceira edição, né, da Worshipers Conference. Isso aí. E durante esse evento, vai começar no sábado de noite, começa às 8 horas da noite e termina domingo. Esse evento, eu posso dizer para você que sempre foi um marco para nós. Nós como liderança, nós como pessoas que organizaram o evento, como comunidade, e também para as pessoas que participaram. Então, a Worshipers Conference desse ano, Deus falava claramente que nós iríamos voltar à casa do Pai. Então,
nesse final de semana, nesse próximo final de semana, eu convido você, jovem, que quer voltar e não sabe como, a voltar para a casa do Pai, a voltar para a casa que te acolhe. Então, dia 10 e 11 de setembro, final de semana que vem, nós estaremos tendo a nossa Worshipers Conference, onde nós teremos aqui como convidada a Tainá Azevedo, que já esteve conosco ano passado também. Teremos o Padre Marco aqui conosco também. Teremos todos nós aqui da comunidade fazendo o evento, estando aqui. E olha, de verdade, se você quer ter uma nova experiência com Deus e quer ter, de fato, quer provar desse marco, venha na Worshipers Conference. Se eu fosse você, não ficava fora dessa, porque nós, como organização, já estamos sentindo aquilo que Deus vai fazer durante esses 2 dias, aquilo que Deus quer fazer, e nós temos a certeza que não vai ser só mais uma conferência, não vai ser só mais uma edição da conferência, mas vai ser, de fato, a volta para a casa do Pai, a volta, o marco, mais uma vez, nas nossas vidas, na nossa história. Então, você que quer ser marcado também, eu espero, semana que vem, você, sábado, às 8 horas, na Worshipers Conference. É um evento totalmente gratuito, não tem custo nenhum. Nós pedimos só que você traga 1 quilo de alimento. A entrada é somente 1 quilo de alimento. E você vai poder provar dessa nova experiência que Deus tem para te dar. Você que achava que já tinha alcançado o ápice com Deus, Deus ainda tem mais para você. E tem mais informações no nosso Instagram e no aplicativo. Exato, no aplicativo. Se a pessoa também procurar, vai achar. E ela não vai precisar procurar muito, porque a gente vai procurar ela também. Exato, exato. Se você que ficou interessado aí, quer vir na Worshipers Conference, não sabe como, não tem lugar para dormir, fica tranquilo. Comenta aqui embaixo, dessa live mesmo. Só comenta, me chama Ana, e bota seu número aí do lado, que eu vou te chamar, tá bom? Tá. Isso aí, gente. Aproveita, compartilha aí com o seu grupo de amigos, talvez, aquela pessoa que você pensa, poxa, como eu queria que esse meu amigo, esse meu vizinho, enfim, esse meu conhecido tivesse essa mesma experiência. Aproveita, convida ele para essa oportunidade que, de fato, nós estamos com as expectativas muito altas para aquilo que Deus irá fazer. Ana, antes de nós terminarmos, eu queria primeiro agradecer, por ter aceito o convite. Agradecer a você que está aqui com a gente até esse momento. Mas para a gente encerrar, eu quero terminar com a seguinte pergunta. É uma pergunta que eu quero estabelecer aqui. Tu vai ser a primeira, vamos ver se vai ser o teste. Se der certo, nervosa. A gente começa a perpetuar isso. Eu quero entender também aquilo que toda vez que eu trouxer um convidado que é membro, que é missionário da comunidade, ou pode ser um vocacionado também, que está dentro desse contexto, eu quero trazer essa pergunta. O que Deus tem falado ao teu coração? O que nesses últimos dias, enfim, uma palavra, um direcionamento que tu tem recebido de Deus que pode também impactar a vida daqueles que estão nos escutando? Pergunta difícil, Bernardo. Olha, pergunta difícil. Que Deus tem trabalhado, enfim. Deus tem mexido muito comigo sobre a responsabilidade que nós temos de fazer alguma coisa. Sobre aquilo que eu falei agora há pouco, de não ficar só na vontade, mas também de passar da vontade para a coragem de fazer alguma coisa. Então, até agora, em setembro, a gente está com esse projeto que, em nome de Jesus, vai dar certo. E eu creio nisso, que é em setembro que as portas vão se abrir sobre nós entrarmos em faculdades aqui no Rio Grande do Sul. E está tudo se encaminhando já para isso. E Deus tem falado em relação a isso no meu coração, sabe? Sobre a responsabilidade que eu, tu, você que está nos assistindo, que nós temos de fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente fala, poxa, mas a nossa geração está perdida. Poxa, mas nas nossas faculdades, nas nossas escolas só tem ideologias. Poxa, mas nós saímos nas ruas e vemos jovens se drogando em festas, bebendo, perdendo a sua vida.
mas o que a gente está fazendo, sabe? Então, Deus tem me cobrado muito, sabe? Sobre essa responsabilidade. Ele tem falado ao meu coração, Ana, você é responsável por fazer alguma coisa. Então, de passar dessa vontade de mudar o mundo, a responsabilidade de ter a coragem para mudar o mundo. Então, é isso que Deus está clamando assim no meu coração, sabe? Responsabilidade e de fato, que nem tu falava no começo, né? A responsabilidade de mudar a cultura do século XXI, sabe? A gente pode passar uma vida inteira e olhar para trás e falar, poxa, essa geração está perdida. Ou a gente pode passar uma vida inteira e olhar para trás e falar, eu pude mudar pelo menos a geração que esteve à minha volta, o meu círculo de amigos da faculdade, do trabalho, da escola, de onde for. Então, é marcar o reino de Deus com essa responsabilidade de mudar a cultura do século XXI. Amém, gente. É isso. Obrigado por você ter ficado conosco até esse momento. Não esqueça, compartilhe essa transmissão, ela vai ficar salva aí no YouTube. Também, se você quiser, pode nos acompanhar no Spotify. A galera que gosta mais, que não precisa tanto de imagem, que gosta mais de escutar, nós estamos também lá no Spotify. Não esqueça, você é responsável, você é um embaixador por espalhar, você é responsável por espalhar essa cultura de louvor e adoração, impactar a cultura do século XXI. Tá certo? Eu te vejo na próxima semana, às 20 horas, nesse mesmo canal, Cultura 21.